eu sou a professora Jéssica e eu vou dar aula para vocês de noções de ressonância magnética. Um eixo de 20 horas aula. Sempre teremos a nossa aula gravada e depois nós teremos a nossa aula ao vivo lá pelo Zoom. Bom, falando um pouquinho sobre mim. Eu sou tecnóloga em radiologia, sou formada já há 18 anos. Dou aula na área da saúde já há mais de 15 anos, principalmente para o técnico em radiologia e para o técnico em enfermagem. Já trabalhei nas áreas de ressonância magnética, medicina nuclear, tomografia computadorizada e radiologia convencional. Sou especialista em fisiologia humana e também sou especialista em formação pedagógica. Na minha vida pessoal, eu sou casada com Douglas há quase 10 anos e eu tenho um filho, o Heitor, de 6 meses. Bom, agora que vocês já sabem um pouquinho sobre mim, depois eu vou querer saber um pouquinho sobre vocês também. Então, a atividade de hoje que a gente vai falar aqui é um pouco sobre a vida de vocês, tá? Então, finalizando a nossa aula hoje do Zoom, vocês vão me mandar um vídeo pelo WhatsApp falando um pouquinho sobre quem vocês são, tá? Um pouquinho da vida profissional e um pouquinho da vida pessoal de vocês. Fechou? Então tá. Bom, o que a gente vai ver nesse eixo? Nesse eixo a gente vai ver o que é ressonância magnética, os cuidados antes de realizar o exame, os planos em que o exame é realizado, as bobinas de gradiente e as bobinas de superfície, os prótons de hidrogênio T1 e T2, contraste em ressonância magnética, duração do exame e valor do exame. Tá? Então, esses vão ser os assuntos que a gente vai tratar lá nas nossas aulas. Primeiro assunto, o que é ressonância magnética? Ressonância magnética é um exame de diagnóstico por imagem que não utiliza radiação ionizante. Então, diferente dos outros exames de imagem, a ressonância magnética não utiliza radiação ionizante. Esse é um dos principais pontos, tá, gente, que nós precisamos saber. Bom, como é que vai funcionar a ressonância magnética? A ressonância magnética, ela é como se fosse um ímã gigante. Então, a gente tem um campo magnético, e esse campo magnético ele é supercondutor, e quando a gente entra dentro desse campo, né, dentro do magneto, como a gente chama, os prótons de hidrogênio do nosso corpo são atraídos por esse magneto. A gente vai, através de pulsos de radiofrequência, fazer com que os prótons de hidrogênio do nosso corpo se alinhem e aí emitam um sinal. Esse sinal é captado por bobinas ou por antenas receptoras, chega até o nosso computador e ali então é formada uma imagem. Essa imagem em 3 planos, axial, coronal e sagital. A ressonância magnética, ela tem algumas particularidades, tá? Por exemplo, a gente não pode entrar na sala de ressonância com qualquer coisa que seja ferromagnética, porque como é um ímã gigante, aquilo que for ferromagnético vai ser atraído aí pelo nosso magneto. Então, um dos cuidados que a gente tem que ter com o paciente, fazer com que o paciente tire tudo aquilo que for ferromagnético. Tá? Então, geralmente ele se dirige a uma salinha antes, tá? Um vestiário, onde ele retira a roupa, ele fica só com a roupa íntima e um avental, porque aí a gente tem certeza que tudo aquilo que foi ferromagnético foi tirado do paciente. Dentro da sala de exame, a gente vai ter cuidado com o que entra lá dentro. Então, por exemplo, a cadeira de rodas, a maca, que circulam em outros ambientes da clínica ou do hospital onde vocês trabalham, não vai poder circular dentro da sala de ressonância magnética. Vai ter que ser uma maca especial e vai ter que ser uma cadeira de rodas especial também, que não possui estruturas que são ferromagnéticas. A gente também vai ter que ter sempre o cuidado de não colocar no jaleco nada que seja ferromagnético. Por exemplo, moedas, chaves, uma tesoura, né? Porque se for atraído pelo magneto, por esse ímã, pode acabar danificando lá o nosso aparelho. Bom, além disso, qual é outra particularidade que a ressonância magnética tem? Ela faz um barulho constante, porque o campo magnético está ligado. Então, esse barulho muitas vezes incomoda o paciente. Para que incomode um pouquinho menos, a gente coloca no paciente tampões de ouvido e também fones de ouvido. Os fones de ouvido geralmente com alguma música, para que o paciente se distraia um pouco, tá? O paciente ele fica com um aparelhinho, um dispositivo, uma campainha, digamos assim,
que se ele apertar, a gente escuta lá na nossa sala de comando. E aí, então, a gente consegue falar com o paciente, tranquilizar ele, e se for necessário, a gente até para o exame, tá? Mas a nossa intenção é que o paciente fique tranquilo para que a gente possa finalizar aí esse exame. Outra particularidade da ressonância magnética. O paciente ele tem que ficar imóvel durante o exame. E isso é de extrema importância. Se o paciente não conseguir ficar imóvel, o nosso exame ele acaba demorando um pouquinho mais aí, porque a gente precisa fazer com que o paciente, né, não se mexa. Então, até a gente acalmar o paciente, até fazer com que ele fique imóvel, pode demorar um pouquinho mais o exame, que de repente demoraria aí meia hora, 40 minutos, pode acabar demorando 1h30, tá? Vocês já viram algum exame de ressonância magnética? Vocês já viram o aparelho de ressonância magnética, como é que ele é? Podem me lembrar de alguma coisa? Ah, sim, com certeza. Como a ressonância magnética ela possui um campo fechado, né, a maioria delas é de campo fechado, o paciente ele se sente sufocado lá dentro. Então, aqueles pacientes que têm claustrofobia, pode ser que não consigam realizar o exame. Eles ficam assim, ó, dentro disso aqui, ó. Tá aqui o magneto. Às vezes eles ficam com receio de ficar ali dentro, tá? Eles se sentem muito apertados. A circunferência ali do magneto, geralmente ela é de 60 centímetros, mas os aparelhos mais novos já têm 70 centímetros de circunferência ali de diâmetro, o que vai facilitar um pouquinho, tá? E se o paciente for muito barrigudo, prof? Bom, se o paciente for muito barrigudo e ele não couber ali, a gente tem ressonâncias de campo aberto, que aí não tem a partezinha de cima, tá? Não vai ter a mesma qualidade de imagem, mas a gente consegue fazer o nosso exame tranquilamente, ok? Então, para nossa primeira aula, o que é ressonância magnética? Ressonância magnética é um exame de diagnóstico por imagem que não utiliza radiação ionizante. É um campo magnético gigante, é um ímã gigante, que vai fazer com que os prótons de hidrogênio do nosso corpo se alinhem, sejam excitados no sentido paralelo e antiparalelo. Como que isso acontece? A gente emite um pulso de radiofrequência, esse pulso de radiofrequência ele vai agir com os prótons de hidrogênio fazendo esse alinhamento. Um sinal vai ser coletado por uma bobina ou por uma antena receptora e vai vir até o nosso computador ali, onde ele vai ser transformado numa imagem. Essa imagem nos 3 planos, axial, sagital e coronal. Nada que for ferro magnético pode entrar na sala de exame. Então, nós temos que ter cuidado para retirar tudo aquilo que for ferro magnético antes de entrar dentro da sala da ressonância. O que mais? Sim, com certeza. Os tampões de ouvido, fones de ouvido também. Acalmar o paciente para que ele fique imóvel. Foi? Ok? Fechou? Então tá. Gente, primeira aula, só uma noçãozinha do que é ressonância magnética, ok? Aí agora, às 8h30, a gente vai se encontrar lá no Zoom para nossa aula ao vivo. Na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre a ressonância magnética, até que nas 5 aulas lá vocês já saibam bem, vocês tenham uma noção bem boa do que é esse exame. Valeu? Fechou? Então tá. Até então a nossa aula às 8h30 no Zoom.